Fala, meus amigos, fala, minhas amigas, sejam muito bem-vindos à entrevista do Imagenscast dessa sexta-feira. Quem fala aqui é o Manu, como sempre. E antes de começar a nossa entrevista, eu peço para que você verifique a sua inscrição no canal. Se já é inscrito ou inscrita, ative as notificações para não perder nenhum dos nossos envios. Deixa o like já adiantado para alimentar o algoritmo e o algoritmo recomendar os nossos vídeos. Nos siga nas redes sociais, que é muito importante, Instagram, Twitter, a gente sempre posta conteúdo por lá. Quem quiser e puder, contribua com o nosso trabalho via Pix, mas essa não é a única maneira que você pode contribuir para o canal. Agora você pode se tornar membro do nosso clube de membros. Então, nós temos vários tipos de assinatura, 4 níveis de assinatura. É só clicar no botão Seja Membro e você pode ver como é que funciona cada uma dessas categorias por lá. Beleza? A nossa convidada, ela é uma das grandes referências de vocal extremo. Aliás, ela tem uma escola voltada para canto extremo, vocais extremos, e ela que já está na estrada aí há muito tempo. A sua banda, a Sinaia, foi fundada lá para 2010, é uma banda que tem mais de uma década na estrada. Estou falando da Milena Mônaco, vocalista da banda Sinaia. Milena, um prazer ter você aqui. Obrigado por aceitar o convite, tá? Prazer é tudo meu, salve para todo mundo e obrigada aí pelo convite. É isso aí. Vou começar já tirando um elefante da sala, porque eu acredito que você deve ter sido bombardeada muito com essa pergunta, então eu vou aproveitar para fazer ela aqui também. A Nervosa tá sem vocalista, né? Essa entrevista está sendo gravada dia 22 de fevereiro, mas está saindo agora dia 10 de março. Acredito que hoje, dia 10 de março, isso já deve ter sido esclarecido, tá? Mas de qualquer jeito, hoje, dia 22 de fevereiro, eu quero te perguntar: rolou algum convite da Nervosa para você ser a nova vocalista? E o principal, você foi bombardeada com mensagens te perguntando isso, ou falando que você tinha que ser a nova vocalista da banda? Nossa, na hora que elas anunciaram que a diva tinha saído, veio um monte de gente mandar mensagem, falar, perguntando, né? Inclusive por conta da saída da Helena e da banda e de algumas mudanças aí que a gente tá fazendo na Sinaia. Todo mundo tinha certeza que era eu, mas não, gente, não sou eu. Eu tenho conversado muito com a Prica sobre várias coisas, né? A Prica é muito parceira, assim, principalmente por a Nervosa estar com uma história, né, de ter mudado bastante de formação. A Sinaia também tem esse histórico, e a real é que, assim, resumindo, é muito difícil manter uma banda, gente, profissionalmente. É muita coisa envolvida, mas não sou eu. Mas espero que aí, não sei quem é a vocalista, inclusive, mas a diva foi uma pessoa muito incrível, assim, pra gente. Eu já conhecia ela antes dela entrar na Nervosa. Na pandemia a gente fez uma live juntas, ela recentemente fez uma participação em uma música da Sinai, então assim, desejo para ambas as partes aí muito sucesso, porque as duas, tanto a Prica quanto a Diva, são pessoas excepcionais, assim. É isso aí, tá esclarecido. A Milena não é a nova vocalista da Nervosa. Vamos lá, vamos falar sobre a sua banda. A Sinaia, ela lançou 3 singles do novo disco de estúdio, Afterlife, Psychopath e Struck Out by You, certo? Isso. Eu lembro de uma matéria de maio de 2021 que dizia que a Sinaia já havia finalizado o novo disco e que ele seria lançado em breve. Por que o disco ainda não saiu e existe uma data prevista? Então, são várias coisas envolvidas. Uma que o mercado mudou, né? Bastante. Então, assim, é muito difícil hoje uma banda já gravar e lançar logo de cara um álbum completo sem lançar singles. Então, a gente tem lançado aí, primeiramente, várias músicas do CD novo, né? Essas 3 são músicas que vão fazer parte aí do novo álbum. Outra mudança é que a gente está em transição aí de contrato de gravadora, então a gente está tendo que esperar algumas coisas serem finalizadas juridicamente falando, então Isso é bem por isso que complicado. a gente está segurando aí muita coisa, porque está complicado, assim, resolver judicialmente. Muitas coisas demoram, né, no Brasil principalmente. Então a gente está tendo que dar uma segurada nesse lançamento do álbum completo por conta dessa transição. E também por conta de como a gente aí, como membro oficial da banda, hoje em dia só tem eu, né? A Gabi e a Paty, a Gabi é a batera que tá dando help pra gente, a Paty, elas não são musicistas oficiais da banda. Por motivo disso, vocês vão saber nos próximos meses, eu ainda não posso contar.
por isso que eu não oficializei elas na banda, mas elas são 2 pessoas aí que estão ajudando bastante, assim. Desde setembro elas têm ajudado nos shows, os shows com a Nervosa elas fizeram, deram esse apoio aí no ao vivo. E agora com a saída da Helena também, então eu não quero lançar um CD, lançar um álbum e não ter assim, que tá na estrada, né? Então eu já quero ter uma turnê agendada ou ter datas de shows agendada para já lançar o álbum e sair. Então eu sei que o pessoal está muito ansioso, todo mundo tem perguntado muito sobre isso, mas nos próximos meses aí vocês vão ter umas novidades, então é por conta disso tudo que a gente está segurando aí essas coisas. Mas vai ter single novo esse ano ainda, então. Ah, legal, legal. E o disco ele foi gravado no Estúdio Fusão, certo? Como é que foi o processo de gravação e como é que foi trabalhar com o Thiago Bianchi? Sim. Bom, o Fusão é um grande estúdio aqui em São Paulo, né? A gente já tinha tido uma experiência de ter gravado com o Pompeu no nosso último CD, com o Pompeu e com o Eros, né? Que foi quem masterizou e mixou. E com o Thiago também foi uma outra experiência, ele ajudou a gente bastante nesse processo. A gente queria um lugar, quando a gente fechou com ele, eu queria um lugar que a gente ficasse absolutamente imersa na gravação, então a gente ficou uma semana morando lá no estúdio praticamente. Então conseguiu com que a gente focasse só nas coisas da banda, né? Só no processo de gravação, de arranjo, de finalizar partes ainda que no dia a dia, na correria, a gente não tinha conseguido fazer. Então foi uma experiência muito legal, assim, e diferente, né? Eu acho que cada pessoa que você se envolve em gravação, cada produtor é uma experiência diferente. Eu, particularmente, gosto de cada gravação ter uma experiência com um produtor diferente, porque você sempre acaba aprendendo coisas diferentes, coisas novas. Então, dificilmente, assim, eu penso em repetir a pessoa que eu gravei, por mais que eu tenha curtido o trabalho. Eu acho que tem muita gente legal, assim, com um trabalho muito legal para explorar por aí, então eu tenho essa política, assim, de sempre conhecer pessoas, produtores novos e trabalhar com essas pessoas diferentes também. É legal, não repete a fórmula, né? E aí é legal que cada produtor consegue te ajudar em coisas diferentes e você vai se reconhecendo, se descobrindo, né? Claro, isso não impede de, em algum momento, trabalhar de novo com essa pessoa, principalmente se você gostou do trabalho dela, mas eu acho sempre legal a gente ter experiências diferentes também. Legal. Sobre o último single lançado, Struck Out By You, ele tem a participação da diva Satânica. Como é que foi feita essa colaboração? Então, a gente já tinha uma lista de pessoas que a gente gostaria que participasse de alguns sons com a gente. Então a gente queria que nesse álbum isso fosse mais presente, né? Então, no álbum a gente tem 2 participações nas músicas. Uma delas foi a primeira que a gente lançou, Afterlife, que tem a participação do CJ, do vocalista do Tired Murder, pra quem não conhece, uma banda de deathcore da Austrália. Uhum. E depois a gente queria a participação de uma mulher, né? Que fosse uma pessoa da cena e tudo. Então, a gente pensou em alguns nomes que não acabaram não rolando para essa participação. E aí, conversando com a diva, ela foi super receptiva e super topou. Ela estava super na correria aí com as coisas da Nervosa, com a turnê também, mas ela conseguiu mandar tudo pra gente e gravar tudo. Eu acredito, inclusive, que ela fez essa participação. Eu não lembro se ela já tinha sido anunciada na Nervosa. Se não foi, foi logo quase para ser anunciada. Então, quando ela gravou, foi até antes disso, se eu não me engano, pelas datas aqui que eu tô pensando. Então, ela foi sempre uma fofa com a gente, né? Comigo também, a gente divide os vocais. E aí, quando ela veio para cá para fazer as datas com a gente, no Rio de Janeiro, ela fez a participação ao vivo dessa música também com a gente. Legal. E assim, Milena, hoje, bandas como a Sinaia, a Nervosa, a própria Cripta, que é uma banda nova, mas tem integrantes já com uma história na cena, elas são vistas como pioneiras, principalmente para o público feminino. Como que você vê a cena, a nova cena que está surgindo de bandas de meninas, que tem surgido muitas bandas, e como é que você enxerga o futuro da cena feminina do metal no Brasil? Uhum. Bom, a Sinai existe desde 2010, né? Então, desde essa época, eu já via que não era um meio comum, né? É um meio ainda dominado pela maioria por homens, né? Majoritariamente composta por homens. Então, de lá para cá, eu já vi que tem crescido. Muita gente manda, muita mulher, né? Manda mensagem ou vai nos shows
falam que se inspiraram no meu vocal, ou eu, na época que eu tocava guitarra, ou até na própria banda, ou em integrantes da Sinaia. Então isso é muito legal, porque é muito bom saber que a gente inspira e que faz o bem para as pessoas com a nossa arte, com a nossa música. E é isso que acho que dá o maior gás, assim, pra gente continuar, né? Porque com certeza ninguém faz metal no Brasil por dinheiro, porque não se ganha com isso, né? Aqui o quanto deveria, quanto a galera deveria ser valorizada. Até bandas maiores, assim, como Crisium e até as próprias meninas, assim, é difícil, né? Se manter enquanto não estiver na estrada fazendo show. Na pandemia foi um momento difícil que as pessoas e bandas, você via que tiveram que achar meios de ganhar dinheiro e tal, porque se você não tá na estrada é difícil ganhar pelo trabalho, né? Então eu acho que tem crescido muito, acho que tá cada vez crescendo mais. E eu ainda vejo que vai crescer mais se muitas mulheres pararem com essa coisa de achar que é competição, né? Tem muitos caras que vivem comparando também, vivem falando que fulana é melhor que outra. E eu acho que enquanto isso não parar, essa questão de competição, até por bandas de caras, né, de espaço, acho que vai ser difícil crescer. Porque acho que se uma pessoa cresce e ajuda a levar a outra de alguma forma, ou dando conselho, ou dando apoio, ou dando oportunidades de fazer parceria, né, de cantar junto, né, a Sinai, por exemplo, nos nossos últimos shows, chamou vocalistas para participar dos shows. Eu chamei a Mayara Portas do Torture Squad para participar com a gente no show que a gente fez na Áudio com o Cavaleira e com o Crisium. Chamei uma ex-aluna minha para cantar com a gente em um outro evento que a gente fez no Butantã. Então, acho essa parceria, esses convites muito importantes. E acho que quanto mais a gente tiver essas parcerias e tiver apoiar os outros, mais a cena como um todo tende a crescer, né? Ok. Quero voltar um pouquinho no tempo agora e te perguntar como é que você começou a cantar, como você começou a tocar guitarra e o que te levou tão cedo pro som mais extremo. Eu acho que, espero não ser indelicado aqui de falar que você tá com 31 anos, e a Sinai é uma banda que surgiu, como você falou, em 2010, você tava com 17, 18 anos. O que te levou tão cedo pro som mais pesado? Bom, eu ouço música extrema desde os meus 10 anos, por influência do meu tio. Uau! Então, na Caramba! época, eu já comecei ouvindo Slayer, Halloween, já mais pesadinho, assim, Cannibal Corpse, Megadeth, então, essas bandas. E eu sempre gostei, sempre quis para esse lado, né? Já curtia metal desde essa época. E aí, claro, como todo bom ouvinte de metal, sempre quer estar envolvido na cena de alguma forma. E aí, quando eu tinha uns 15 anos, eu pedi um violão para minha mãe de presente, e aí ela me deu, e aí eu comecei a aprender sozinha, porque na época não tinha internet, né, essas coisas. Eu pegava a tablatura, cifra da internet, para aprender violão sozinha. Na época, minha mãe imprimia para mim e levava para casa para eu ficar tentando estudar. E aí foi desenrolando, tanto que eu comecei na Sinai, eu não comecei como vocalista, eu comecei como guitarrista. Aí, uma época, precisou de baixista, aí eu fui para o baixo, porque já tinha uma guitarrista. E aí, um determinado momento, precisava de vocalista, e aí eu já fazia backing vocal enquanto eu tocava guitarra. E aí todo mundo falava, não, porque você não canta, você canta super bem e tal. E aí eu fui me arriscando. Aí, uns 2 dias antes do primeiro show da banda, lá em 2010, a época, a vocalista que tava deixou a banda na mão, faltando 2 dias pro show, e eu falei, e agora? Aí, esses 2 dias foi o momento que eu tive para me arriscar no vocal, e aí como a gente ainda tocava alguns covers, aí foi mais fácil. Fiquei estudando esses 2 dias loucamente, cheguei no show e fiz o show cantando e tocando, que foi um desafio, porque é bem difícil tocar e cantar, né, junto. E aí fiz o show, e aí no fim, depois, acabei ficando como vocalista. E aí, inclusive, depois, agora, recentemente, com a gravação da Helena nas guitarras aí nesse novo álbum, eu falei, agora eu vou só pro vocal, que é algo que eu sempre quis, acabei me apaixonando mais por vocal do que por guitarra, e como ela mandava super bem na guitarra, eu falei, agora eu vou ficar só no vocal, e a banda também não precisava de ter duas guitarristas, é mais trabalho, né, ter mais gente na banda e tudo. E aí foi isso. Hoje eu tô seguindo só como vocal e tá super rolando. Eu senti a falta de me movimentar mais no palco, de interagir com a galera. Eu também tinha mais trabalho, além de gerenciar uma banda, tinha que estudar 2 instrumentos, gastava mais também com equipamento. Então comecei a pesar tudo isso e também passei a me dedicar mais pro vocal. Legal.
Você citou o começo da banda, que você começou como guitarrista, foi pro baixo, mas você é membro fundadora da Sinaia, né? Como é que ela surgiu? Isso. Com 18 eu montei a Sinaia, uns anos antes eu trabalhei em agência de viagens, e aí eu já, acho que os 3 anos antes, com 15, 16, logo que eu peguei o violão, e eu falava, nossa, quando eu tiver uma banda vai chamar Sinaia, porque Sinaia é o nome de um lugar da Romênia, que só que é com I, é Sinaia o nome da cidade. E aí eu achava o nome bonito, eu ficava olhando os mapinhas, né, trabalhando em agência de viagem, e aí foi um nome forte, que era muito forte. Aí eu coloquei o Y para na hora da galera pesquisar, né, vir diferente, já Não marqueteira parece a desde cedo. cidade. Já marqueteira desde cedo. E aí depois eu descobri que também Sinaia, com Y, é o nome feminino na Índia. E aí eu achei super legal, porque tem a ver com a Nossa, que proposta legal, também. Sim, e aí achei bem legal. que massa. E a banda, ela é a primeira banda de deathcore do mundo formada só por mulheres. Existem bandas que surgiram depois da Sinaia e que tem a Sinaia como grande influência? Olha, a gente se intitulou Deathcore agora, né, recentemente com esse lançamento aí com da Afterlife, com CJ. A gente sempre foi para um nicho mais, músicas mais antigas, né, um nicho, uma mistura de death com thrash, assim, mais pro death metal sempre. Mas com a entrada da Helena, ela veio mais do prog, mais do metal moderno. Eu também já estava, já aos 3 anos, eu estava ouvindo mais deathcore. Eu já queria fazer uns vocais diferentes, né? Focados mais aí no estilo Lorna Shore, Whitechapel, que são bandas mais modernas. E também são vocais mais difíceis. Então, com essa junção aí, né, nossa, da composição desse novo CD, a gente já pensou, por que não mudar, né, o nicho? Metal é metal, então não vamos ficar se prendendo ao estilo, e a gente também já tinha, vamos dizer, atualizado nossos gostos. Só que ao mesmo tempo a gente ficou com receio no começo da galera que já curtia a banda não gostar, porque nem todo mundo gosta de um som mais moderno. Mas depois dos lançamentos e de todos os shows que a gente fez, a gente viu que o pessoal tem gostado muito. E a gente conseguiu atingir mais público, né? Uma galera mais nova, aí na faixa dos 19, 20 anos, que já curte o metal moderno também. E aí a gente pesquisou bastante e tal, foi atrás da internet inteira, assim, a gente viu que não tinha nenhuma banda 100% compostas por mulheres que fosse de deathcore. Então a gente vê que tinha umas que eu era guitarrista, eu era vocalista tem bastante, mas não 100% feminina. E até falando com vários vocalistas de bandas de deathcore, né, conhecidas, que a gente falou com várias pessoas para fazer essa participação, e aí deu certo com o vocalista do Tartisman, a gente teve que escolher um só para fazer essa participação. E eles deram super apoio, eles falaram, pô, que legal, que vocês são as primeiras da cena, a gente super apoia, então a gente teve um apoio tão grande dessa galera também, que foi mais um plano, assim, pra gente continuar. E aí, se surgiu depois, assim, composta só por mulheres, eu ainda não tô sabendo, inclusive mandem mensagem. Mas eu acho super legal, assim, que a galera se influencie, porque é a nossa intenção também, né? Fazer a galera realizar os seus sonhos na música e saber que é possível, principalmente para a mulher, mostrar que é difícil, mas que é possível. E com muito trabalho, persistência, paciência e respeito, a gente chega lá. Maravilha. Ainda sobre o começo da Sinaia, vocês sofreram muito preconceito por serem uma banda feminina num gênero predominantemente masculino? No começo tinha bastante, hoje em dia eu quase não vejo, assim, pelo menos com a gente, é muito pouco. Mas no começo vinha mais preconceito, assim, em relação à produção de show, ou de organização. Por exemplo, teve um festival que a gente foi tocar, a gente chegou numa van e tava com o resto das bandas, que eram compostas por homens, eu tocar. Aí a gente foi descer para o credenciamento, aí as próprias mulheres falaram, ah, vocês são acompanhantes, né? Tipo, não, tipo, é muito natural que elas acham, né? Enfim, às vezes não é nem maldade, mas a sociedade já está acostumada, né, a ver as mulheres com bandas de homens e achar que é acompanhante. E na verdade a gente era a banda, né? Então aí fica um clima meio sem graça, mas tudo bem, né? A gente acaba lidando. Ou um segurança, você vai entrar no seu camarim, o segurança não deixa você entrar, até você explicar que você é banda, que você não está acompanhando nenhum cara. Então essas coisas aconteciam muito. Mas hoje em dia, pelo menos, já
o pessoal pelo menos já conhece a gente, já sabe que é banda, pelo menos. O primeiro single da banda é o Obscure AIDS e ele foi lançado antes, foi em 2013, se eu não me engano, né? Como é que foi a repercussão desse primeiro single com a crítica e com o público? O Obscure Rates foi um EP que teve 3 ou 4 músicas, acho que Isso. 4 músicas 4 com músicas. introdução. Isso. E na época foi o primeiro trabalho, eu era iniciante, assim, no meu instrumento, na música e tal, eu e todo mundo, né, que tocava na época comigo. Então, a gente gravou esse EP, inclusive, no home studio, mas a gente fez, se não me engano, 1000 cópias físicas e esgotou, assim, acho que uns 2, 3 anos depois do lançamento. Até hoje o pessoal me pergunta se eu ainda tenho essas cópias, mas eu não tenho mais. No futuro a gente pode ser que a gente pense em fazer a reimpressão física, né? Mas ele também tá lá no Spotify, para quem quiser ouvir. E a galera super curtiu, porque era um pouco de novidade, né? Era uma banda só por mulheres, fazendo metal, então era novidade, era bem visto. Mas na época a internet ainda não estava tão engajada como hoje, né? Eu nem lembro se naquela época tinha Spotify, eu acredito que ainda não. Tinha Facebook, essas coisas, mas Instagram também ainda estava bem no comecinho, ninguém usava. Então, era mais uma divulgação mais boca a boca, mais de físico, de show, a galera ir no show e comprar. E aí, depois, só em 2018 que a gente foi lançar um álbum oficial. Então, durante um tempo, a gente ficou divulgando esse trabalho. Os shows, a gente fazia alguns covers junto com as músicas próprias. Era um período de experiência, assim, na música, de estar na correria, que era todo mundo mais novinho, assim, né, de experiência, de estrada. Legal. O primeiro disco da banda, o Maze of Madness, ele é de 2018, e como você falou, vocês trabalharam com o Pompeu e com o Eros. Como é que foi essa experiência? Acho que deve ter sido um baita de um upgrade para a banda, né? Uma mudança de patamar. Queria saber como é que foi essa experiência e também como é que foi a repercussão depois que ele saiu. Uhum. A gente começou a gravar com o Pompeu em 2016. Esse trabalho até demorou para sair, saiu 2 anos depois, mas a gente ficou um tempo trabalhando com ele. Muito na pré-produção, foi com o Pompeu que eu aprendi, assim, eu evoluí como musicista, como pessoa também, a ver um trabalho mais profissional, a ter uma visão diferente de como que era trabalhar no estúdio. Foi minha primeira experiência de estúdio em 2016, então ele era vocalista, então ele me ensinou muita coisa de vocal, assim, também, de dar dicas. Na época eu conheci lá no estúdio também o Nando Fernandes, que é um vocalista aí da cena do heavy metal, que me deu vários toques como vocalistas. Então eles na época me elogiavam bastante, assim, como vocal. Eu aprendi muito, assim, com eles, e isso me fez mais ainda seguir como vocalista e só vocalista depois de um tempo, né? E aí, toda a pré-produção, o Pompeu ajudou, a gente ficava vários ensaios em uma mesma música, ele não passava de música até a gente ficar sincadinha. Então, esse lance de estar todo mundo na mesma página, como que é o processo de uma composição, como funcionar de uma forma mais produtiva. Na gravação, pegava muito no pé das integrantes para ficar estudando muito o seu instrumento, e quando ele via que a pessoa não chegava e não estudava, ele dava bronca e ficava lá deixando estudar ali na gravação. Ele tinha muita paciência com a gente. Então, foi um aprendizado, assim, muito grande em relação a tudo, né? Como pessoa, ele conversava bastante com a gente sobre como que a cena, dava dicas, dava toques. Então, ele foi uma pessoa essencial, assim, pra gente estar onde a gente tá hoje, no caso. Legal. E por que atualmente o disco não tá no Spotify, por exemplo? Se tá, eu não estou sabendo, era pra estar. Não está, eu procurei aqui. E por não, incrível que pareça. ele tá assim, ó, aqui, ó. O que acontece? A gente tem 2 perfis da Sinai no Spotify, né? O verificado, que é o nosso oficial, e o que a gravadora que a gente lançou tem. Então, isso é um dos motivos que a gente está resolvendo coisas judicialmente, né? Resumindo, não vou falar nossa aqui. Mas questão assim, uma dica que eu dou, inclusive, já nesse embalo para quem está começando. Gente, leia um contrato antes de você assinarem com gravadoras, com coisas. É um saco, mas é necessário, é verdade. Pesquisem muito sobre a história. Nem sempre vale a pena você ter uma gravadora quando você está começando. As bandas
quando começam, elas vão muito na questão de promessas, né? Então, vamos conseguir isso, aquilo. Às vezes realmente consegue, né? A gente conseguiu coisas assim também, tendo gravadora, mas isso custa, a questão de direitos, composições, isso acaba custando e é complicado. Então, assim, tomem cuidado e ler o contrato, passem sempre para um advogado antes e ver o que isso, e pesar o que vale a pena naquele momento e futuramente, né? Pensando no futuro de vocês, assim. Mas tá lá, gente, podem. Só não tá no nosso perfil oficial. Isso tá no perfil da gravadora. Você é fundadora da Extreme Vocal Club, que é basicamente uma escola de canto voltada para o vocal extremo. Como é que surgiu essa escola e assim, foi uma ideia só sua? Sim, eu dou aula de vocal desde 2017, mas aí depois com a pandemia, né, que acho que fez muita gente parar para pensar na vida, na carreira, nas coisas, eu dei uma pesquisada, assim, tipo, não tem nenhuma escola no Brasil voltada a vocal extremo, né? A gente tem várias pessoas que ensinam vocal extremo no Brasil, eu era uma delas, mas aí eu pensei em fazer algo diferente, né? Eu não queria ser só a Milena que dá aula de vocal, eu queria juntar, por isso que chama club, Extreme Vocal Club, como se fosse um clube, para juntar uma galera que queria fazer música no geral. Então, tanto que lá na escola não é só aula de vocal, eu tenho curso online pela plataforma Hotmart, que a pessoa pode ir lá assistir as aulas e tirar dúvida. Tenho curso online ao vivo, que eu dou aula assim, online com a galera. Eu tenho a direção vocal, que eu vou no estúdio com o pessoal, com a pessoa que quer aprender, e ajudo na gravação do CD, da música própria, ajudo na construção, desde a pré-produção vocal até a gravação desse EP, e durante a gravação também tem a masterclass que eu faço de vez em quando no estúdio presencialmente, que eu conto um pouquinho da minha história, um pouquinho do que eu passei, e dou uma introdução de vocal como vocalista, o pessoal tira todas as dúvidas e acaba conhecendo toda a galera que também faz parte. E agora, inclusive, já vou dar a notícia aqui, como esse vídeo vai sair depois dessa entrevista, já vai estar no ar, eu tenho a mentoria, que é a parte que eu reúno pode ser uma banda inteira, até 4 pessoas, ou membros líderes de bandas, que eu ajudo a chegar no objetivo, de acordo com toda a minha história, tudo que eu aprendi. A gente alinha os objetivos da banda ou da pessoa como musicista, e a gente vai junto, eu faço esse acompanhamento até ela conseguindo chegar próximo ou chegar onde ela realmente almeja. Então, são algumas sessões que a gente faz e a pessoa consegue, junto com as dicas, né, ir alinhando e tudo, faz os exercícios, corre atrás das coisas que é o caminho, até conseguir alcançar esse objetivo. Então, é um clube que tem tudo isso, tem várias coisinhas. Não é só a Milena, né? E sim uma galera que ajuda a construir essa marca, essa história. E como é que existe muita procura assim do pessoal para aprender vocais extremos? Porque existe muito preconceito, não só com música pesada, mas com música extrema e vocal extremo. Então tem muita gente que chega para procurar porque parece, né? Pelo preconceito que existe com o gênero, que não é algo que é do gosto geral e que todo mundo gosta. Mas eu conheço muita gente que gosta de música extrema, eu não sei por que existe tanto preconceito, então eu acho que você é a pessoa certa para falar. Tem muita procura, as pessoas gostam mais de vocal extremo do que se divulga na mídia? Com certeza. Também porque professor de vocal extremo não tem tanto quanto tem professor de canto, né? De canto limpo, lírico. Então, acaba sendo, assim, um pouco melhor distribuído, tem aluno para todo mundo. E para mim, vem muita gente também, mais ou pelo meu Instagram, que já me conhece pela Sinaia, ou por indicação, de alunos que já fizeram aula e gostaram e conseguiram alcançar os objetivos, acabam indicando para outras pessoas. Então, por incrível que pareça, a procura é grande. Hoje eu não tenho mais horário, por exemplo, disponível para aula, por enquanto. Então, eu tô com cerca de 10 alunos no momento, que é o que minha agenda dá, né, por enquanto. E aí eles estão super conseguindo desenvolver a técnica vocal. Alguns eles já têm banda,
outros deles querem ter banda, tem outros que é só por curiosidade, quer aprender o vocal, mas canta outra coisa. Então tem para todo mundo, assim. Tem de todas as idades. Tem os alunos mais novos, de 20 e pouquinhos, e tem um aluno mais de 40 anos, inclusive. Então, que legal. Tem para todo mundo. E existe a abordagem, acredito que sim, mas vale fazer a pergunta. A abordagem, ela é diferente se chega alguém que nunca cantou nunca cantou nada na vida e é curiosa a respeito de vocais extremos. Você vai ensinar essa pessoa da maneira diferente que um professor de canto iniciaria uma pessoa no canto, ou existem alguns princípios básicos que são incomum para qualquer tipo de canto? Uhum. Existe a questão da respiração, né, diafragmática, que a gente chama, que é o básico, né, do canto. Mas aí depende como cada professor desse nicho assim aborda, né? Eu criei o meu método, então tem alguns gatilhos que a gente usa normalmente no dia a dia, coisas que facilitam a memória muscular, e aí a gente vai dando uma introdução disso e vai fazendo a pessoa associar com o que acontece aqui na região da laringe, do pescoço, nos músculos, e ela acaba conseguindo fazer o som, emitir o som, e aí fala, nossa, era isso, e aí consegue ir treinando e desenvolvendo, e aí quando ela vê que ela é capaz, aí ela já fica mais feliz, assim, mas normalmente o pessoal já na segunda, na terceira aula já começa a emitir o som, já começa a conseguir cantar. Que legal. Falando sobre a cena, no Brasil, acredito eu que se você tirar as bandas tradicionais do heavy metal brasileiro, como Sepultura, o Angra, as grandes bandas de heavy metal no Brasil são hoje a Cripta, a Nervosa, acho que a Sinaia faz parte dessa cena também. Você acha que isso é um fenômeno que acontece só no Brasil, ou as minas estão tomando conta do mundo mesmo? E eu emendo uma outra pergunta. Como é que você compara a cena feminina do heavy metal no Brasil com a cena do resto do mundo? Eu acho que o Brasil sempre foi um lugar que descobriu várias bandas, né? Tanto que você vai para a galera de fora, assim, na Europa e tudo, eles sempre vê o Brasil, eles falam, Sepultura, Crisium, aí começa a falar os nomes, assim, né? As bandas que mais estouraram lá fora. E o Brasil, para mim, é uma fábrica de metal, né? Eu acho que as melhores bandas saem daqui, tem muita banda boa aqui, mas por algum motivo acabam não ficando tão conhecidas lá fora, seja por divulgação, ou seja por falta de oportunidades, que isso também acontece em muitas coisas. Mas eu acho que lá fora também tem muita banda boa, tem muita banda que tem estourado mais recentemente, né, nos últimos anos, tipo Spirit Box, que tem a vocalista mulher, tem Bleed From Within, que é uma banda de deathcore da Inglaterra, que tem estourado aí nos últimos 4 anos também, mas que eles já são bem antigos, então eu acho que está sendo um momento de descobrir coisas novas, né? Principalmente por conta da internet, da modernidade. Aí você vai no Spotify ouvir uma banda, aí de repente ele te recomenda outra. Então você acaba descobrindo coisas novas. Mas com mulher, assim, acho que o Brasil ainda assim consegue ser, acho que maior nessa questão da descoberta. A gente tem outras bandas só por mulheres que também têm estourado lá fora, mas eu ainda acho que em questão de qualidade, de correria mesmo, de correr atrás das coisas, acho que o Brasil está um pouquinho à frente, assim. Eu acho que só em questão de oportunidades e de custos, né, de valores, o Brasil ainda está atrás, assim, da Europa e de outros lugares. Fazer heavy metal no Brasil já é um negócio naturalmente difícil. Acredito que fazer heavy metal sendo mulher no Brasil seja muito mais difícil. E como você disse, a Sinaia teve muita troca de integrante durante toda a sua trajetória. Eu quero saber o quanto que essas trocas de formação bateram em você e te desmotivaram a continuar, além dos problemas normais que você já enfrentava, não só por fazer metal, que é um gênero que não é tão popular no Brasil, mas por fazer metal sendo mulher. Olha, eu acho que o que mantém a vontade de continuar é saber o que eu quero e saber onde eu quero chegar. Independente de Sinaia, de estar com Sinaia ou não, assim, a gente nunca sabe o dia de amanhã, mas obviamente que, assim, Sinaia foi meu bebezinho, assim, é meu bebezinho.
eu nunca vou desistir da música, entendeu? Recentemente eu tenho pensado em mim muito como Milena vocalista. Então, tem muitas coisas que eu deixei para trás nesses 13 anos. Sempre pensei em Sinai à frente de tudo, coloquei a Sinai à frente da minha vida pessoal, da minha carreira pessoal, assim, questões de trabalho, outros projetos. E agora chegou um momento que eu falei, não, eu amo a Sinai, eu quero continuar com isso, mas eu também preciso pensar em mim paralelamente. Então, é isso que eu tenho feito nesses últimos meses e, enfim. Mas o Brasil é muito difícil em relação a isso que você falou, de oportunidade, de chances e tal. Fora do Brasil, assim, Estados Unidos é um pouco difícil também em relação a custos, né, essas coisas. Mas a Europa é um país que tem muita oportunidade para metal. O público europeu já consome metal naturalmente, né? Assim como o brasileiro consome samba, funk naturalmente. Então, por mais que lá seja, claro, não é que é mais fácil, mas lá você trabalha a mesma coisa que aqui, só que as coisas acontecem mais rápido e você tem mais oportunidades, as bandas são mais valorizadas, né? Eu vi isso quando a gente tocou lá em 2018. O backline da banda de abertura é o mesmo do da banda principal, numa turnê, e você tem que cumprir o horário, o schedule, né? Do mesmo jeito que as bandas principais também, o seu camarim tem o mesmo abastecimento do que as bandas principais, então a galera não te trata diferente por ser uma banda menor. Você tem um cachê, óbvio, menor, de acordo com a sua relevância, mas você tem um cachê. Então, isso eu senti muita diferença, assim, em relação à Europa. A galera lá compra muito merchandise, muito, muito, muito. A galera lá apoia muito. Então, eu acho que é questão de cultura, né? A gente, no Brasil, nunca foi acostumado culturalmente a estar envolvido na música. Nem toda escola tem aula de música, né? Quando você está na escola. E assim como esportes, no Brasil é muito difícil para a galera do esporte também. Lá fora você vê que já é diferente. Eles têm muito esporte, tem muita música na escola, na faculdade. Então, essa é a diferença assim, que eu vejo em relação a isso. Você disse que agora tá pensando mais na Milena vocalista, na Milena cantora. Você já pensou em cantar outros estilos de metal? Ou até outras coisas fora do metal? E eu emendo, você gosta de bandas e artistas fora dessa bolha da música pesada? Se sim, o quê? Sim, inclusive minhas bandas favoritas são Alice in Chains e Stone Temple Pilots. Nada a ver com Sério? metal, mas Pô, virou são. minha amiga agora, porque eu adoro essas bandas. Adoro essas São. bandas. Então, eu ouço muita coisa fora do metal. Eu ouço muito esse lado mais indie, grunge, mais rock and roll, assim mesmo. Eu ouço muito hip hop também, então não parece. Mas eu gosto muito, assim. Mas, assim, pra eu cantar, eu até canto esses estilos e tal, mas não é algo que eu estudo muito. E eu sempre sou mais apaixonada pelo vocal extremo mesmo. Então, dentro do vocal extremo, eu tenho estudado muito, tanto que, puxando pro lado deathcore, nessas bandas Lorna Shore, o vocal dele, assim, tem sido o meu exemplo para estudo, assim. Eu tenho estudado muito as técnicas que o Will Ramos, que é o vocalista, faz. E é muito diferente, é muito difícil, então eu tenho explorado muito mais esse lado do vocal extremo mesmo. Eu nunca falo nunca, então assim, eu não sei de hoje de amanhã se eu vou, de repente, cantar outra coisa, mas no momento eu não tenho pensado nisso, não. Pô, seria legal, cara. Legal fazer um projeto grunge. Pensa. A galera pergunta, a galera fala, mas quem sabe, né? Pois é. Milena, para finalizar, o seguinte: o que os fãs podem esperar da Sinaia e da Milena para o futuro? Ó, eu não posso dar muitos spoilers no momento, mas nos próximos aí, na metade do ano, vocês terão novidades aí, a gente também vai ter single. Mas a gente vai ter umas mudanças pensando nesse sobre o que a gente falou, né? De cena, de oportunidades e tal. Algumas coisas vão rolar para os dois lados, para a Milena, vocalista, e também para a Simaia. Mas eu espero que vocês continuem acompanhando, seguindo lá, dando força, porque esse apoio e continuem ouvindo as músicas no Spotify, isso dá muita. Ajuda muito a gente. Comprei merchandise, a gente vende merch no Brasil e no mundo todo online.
E é isso, espalhem nossa música aí pra galera. E é isso, só agradecer o apoio de todo mundo e apoio de pessoas como você também, que dá esse apoio pra gente estar divulgando o nosso trabalho aí nas plataformas. Imagina. Pessoal, essa foi a nossa entrevista com a Milena Mônaco, vocalista da Sinaia. Então aguardem que vão vir novidades aí a respeito da banda e da Milena, que vai fazer um projeto grunge, eu vou convencer ela. Milena, obrigado por aceitar o convite. Prazer receber você aqui. Fica aberta a porta e fica feito o convite para no futuro você voltar e participar de uma live. Quando a Sinaia tiver alguma novidade, estiver lançando o single, ou tiver para lançar o disco, tá mais que convidada para participar aqui de novo. O tempo é seu para você se despedir e deixar o recado que você quiser deixar para nossa audiência. Tá bom, obrigada mesmo aí mais uma vez pelo convite. Para quem quiser acompanhar meu trabalho, é @Milena Mônaco, Milena com Y, da Sinaia, Sinaia Official, todas as redes é Sinaia Official. E para quem quiser aí aprender a dar uns berros ou fazer parte aí de todas esses projetos que tem dentro do Extreme Vocal Club, é só seguir também, acessar o site extremevocalclub.com. Isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês gostaram, deixem o like para alimentar o algoritmo e ele recomendar essa entrevista para mais pessoas. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações, nos sigam nas redes sociais. Quem quiser e puder, contribua com o nosso trabalho via Pix. E se você quer contribuir com o nosso canal de outra maneira, você pode se tornar membro do nosso clube de membros. É só clicar aqui no botão Seja Membro aqui embaixo e se informar a respeito das categorias de assinatura. Beleza? Essa foi a nossa entrevista com a Milena Mônaco. Guardem nossas próximas entrevistas. Valeu.